Amar é evangelizar. A Web Rádio Meimei apresenta Sementinhas do Amanhã. É mais um Sementinhas do Amanhã. Bom dia para você que está na sintonia com a gente, está conectado aí para curtir mais um programão gostoso, Sementinhas do Amanhã. Bom dia, bom domingo, muita alegria para você, um domingo abençoado, com muita paz, com muito amor, com muito macarrão, muito doce, muito passeio, muita família e muita coisa boa para você. Bom dia, Mariana, tá por aqui já. Bom dia, Mari. Bom dia, Guga. Bom dia a todo mundo que está em casa. Bom dia, Caio. Vamos fazer um programa gostoso hoje? Vamos! Então fala bom dia pro pessoal. Bom dia, pessoal! Bom dia a todo mundo que tá assistindo. Assistindo não, ouvindo! Como passou a semana, Caio? Tudo bem? Passei ótimo! Muito bom! Você também, né, Guga? Passou bem? Lindo e belo! Então tá bom! Vamos lá? Vamos começar? Hein, Caio? Vamos começar? Vamos! Então, isso aí. A gente está falando, né? Vamos relembrar o que a gente está falando? Nós estamos falando há bastante tempo sobre as leis morais. Você lembra, Caio, quais são as leis morais? Não. Não lembra? Não lembro. Oh, meu Deus, leis morais ou leis de... Vinas? Isso! Então, a gente já falou sobre a lei do progresso, sobre a lei do trabalho, a lei da sociedade, que mais? A lei da destruição, a lei da adoração, conservação. Que mais que nós falamos? Falamos de bastante coisa, né? Bastante. E a gente ainda tem algumas leis para falar. Hoje nós vamos falar sobre a lei da igualdade ou de igualdade. Mas o que é igualdade para você, Caio? O que você acha que é igualdade? Não sei, vamos ver? Não, mas antes de você ler, vamos trocar uma ideia. O que você acha que é igualdade? É uma lei divina, certo? Sim. Que mais? Não sei. Não sabe? Não. A igualdade, Caio, é tratar o outro da mesma forma. É ter um tratamento igual. Quando a gente usa lá na matemática o sinal de igual, o que a gente quer dizer? Que o que tem do lado de uma conta equivale ao que tem do outro lado da conta, não é? A igualdade aqui é a mesma. Então, lei de igualdade seria tratar as pessoas da mesma forma. Ter os mesmos direitos. Mas essa lei de igualdade, ela também se aplica às obrigações? Sim. Hã? Eu não Sim. entendi. Sim? Uhum. Por que você acha que sim? Porque eu acho que sim. Então tá, tudo bem, então. Na lei dos homens, Caio, porque assim, a gente tá falando aqui das leis divinas, né? Na lei dos homens, na nossa legislação aqui no Brasil, existe um negócio que a gente não fala bem lei de igualdade, a gente fala isonomia. Você já ouviu falar nesse termo? Não. Nunca ouviu falar? Não. A isonomia é um pouquinho diferente da igualdade. A igualdade, você trata todo mundo do mesmo jeito, sem olhar a individualidade de cada um. A isonomia é você tratar igualmente as pessoas que são iguais e desigualmente as pessoas que são desiguais, né? Que são diferentes. Então, por exemplo, se você fizesse uma regra de que só poderia ter escada para acessar os prédios, você acha que essa regra seria igual para quem é cadeirante? Não. Então, o cadeirante, ele teria uma situação de desigualdade perante a pessoa que não é cadeirante, concorda?
Concordo. Então, ele tem que ser tratado de uma forma que garanta a ele o acesso aos lugares, da mesma forma que quem não é cadeirante tem o acesso. Certo? Certo. Então, é isso que é isonomia. Então, você pega pessoas que estão no mesmo pé de igualdade, que têm as mesmas condições e trata do mesmo jeito. E aquelas pessoas que não têm exatamente igual, aquelas mesmas condições, você trata de uma forma diferente para garantir a ela o direito que os outros têm. Entendeu? Entendi. Não é difícil, é? Não. Muito bem. Nas leis morais, será que essa igualdade, essa lei de igualdade, consiste também em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais? Ou a lei de igualdade é tratar todo mundo igual? É tratar todo mundo igual. Eu acho assim que na lei moral, como ela é moral, ela vai ver as pessoas como um ser humano, como um todo. E moral é o certo e errado, não é? Sim. E o que é certo e errado, independente das condições particulares de cada um. Concorda comigo? Concordo. Então, eu acho que como lei moral é tratar igualmente todo mundo e tratar as situações da mesma forma diante das leis de Deus, né? Mas vamos ler, Caio, para o pessoal lá de casa, o que o livro dos Espíritos fala pra gente? Se o nosso raciocínio aqui tá certo ou não? Vamos. Então, lê pra gente o texto 59, por favor, lá do livro dos Espíritos. Questão 803. Todos os homens são iguais perante a Deus? Sim, todos tendem o mesmo fim e Deus fez as mesmas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol brilha para todos. E com isso dizeis, uma verdade maior e mais geral do que pensais. Todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais. Todos nascem com a mesma fragilidade, são sujeitos às mesmas dores do corpo e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus não concedeu, portanto, superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais diante dele. Muito bem, Caio. Então, o que você entendeu aqui do que você leu? Que todos têm que ser tratados iguais. Então, a lei de igualdade, que não no conceito civil, mas no conceito de lei moral, de lei divina, é o tratamento de todos da mesma forma, né? Ou seja, ele explica aqui, olha, todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais. Todos nascem com as mesmas fragilidades, estão sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói da mesma forma que o corpo do homem ou do pobre também se destrói. E aí ele ainda completa, olha, Deus não concedeu superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Então, pela lei de igualdade, pela lei moral de igualdade, todos os homens são exatamente iguais aos olhos de Deus. Entendeu? Então, não é isonomia, é igualdade. É exatamente igualdade. E lê a questão 804 para a gente, por favor, Caio. Por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens? Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles viveu mais ou menos tempo, e por conseguinte usou mais ou menos aquisições. A diferença está no grau de experiência e na vontade que é o livre-arbítrio.
Daí decorre que um se aperfeiçoam mais rapidamente, o que lhe dá aptidões diversas. A mistura de aptidões é necessária a fim de que cada um possa contribuir para os desígnios da providência, nos limites do desenvolvimento e das suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz, e é assim que cada um tem a sua função útil. Além disso, todos os mundos sendo solidários entre si, é necessário que os habitantes dos mundos superiores, na sua maioria criados antes do vosso, venham habitar aqui para vos dar exemplo. Então tá, vamos parar um pouquinho. Ele pergunta aqui, por que Deus, então se todos são iguais, né? Nós estamos falando de igualdade, se todos são iguais perante Deus, por que Deus deu algumas aptidões para algumas pessoas e não para todos, né? Não deu aptidões iguais para todo mundo. E aí os espíritos explicam que Deus criou todos iguais, né? Todos os espíritos são iguais, mas conforme as experiências de vida e o esforço de cada um. Lembra quando a gente falou sobre o esforço de progresso? O esforço de cada um para se melhorar, o aprendizado através das experiências, e aí as experiências que cada um vive são diferentes, acabam desenvolvendo aptidões. E esse negócio de por exemplo, um sabe pintar, o outro sabe falar em público, o outro sabe dar aula, o outro sabe mexer no computador. Essas aptidões diferentes elas acontecem para que haja troca, para que uns espíritos aprendam com os outros, né? Umas pessoas aprendam com as outras. Então, ele fala, inclusive, aqui, Caio, que existem planetas, mundos, né, que foram criados muito antes do nosso e que os seus habitantes são muito mais evoluídos que a gente. Mas por conta dessa solidariedade que existe entre os mundos, existem espíritos de outros mundos, né, espíritos mais desenvolvidos, que aceitam reencarnar entre a gente, entre nós, para contribuir com o nosso progresso, com a nossa melhora, com o nosso aprimoramento. Então, eles vêm habitar esse planeta que a gente vive para nos dar novos exemplos e para nos ensinar novas coisas. Isso é muito legal, não é? Mas, assim, você conseguiu entender isso? Que no princípio, quando os espíritos foram criados, todos foram criados da mesma forma? E que o que faz hoje os espíritos serem diferentes um do outro decorre da própria evolução de cada um? Sim. Lembra quando a gente falou sobre a lei do progresso, que a gente leu uma questão lá do Livro dos Espíritos, que fala assim que existem pessoas que caminham um pouco mais na evolução delas, aproveitam um pouco mais as experiências do que outras. Lembrou disso? Lembrei. Que a gente não se desenvolve, a gente não evolui todo mundo no mesmo tempo, né? Todo mundo na mesma intensidade. Então, é isso que ele está falando aqui. Apesar de todos terem sido criados iguais, a evolução de cada um é diferente, porque ela depende de cada um de nós. Ela não depende de Deus, ela depende da gente, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Concorda? Muito bem. Então, eu queria que você lesse agora o texto 60, que é lá do Livrinho dos Espíritos, da Laura. Lê pra gente, por favor, Caio. Tá bom. Texto 60 do livro O Livrinho dos Espíritos. Ao comentar as questões do Livro dos Espíritos,
acima mencionadas, Laura Bergalo sintetiza que nenhum homem é naturalmente superior a outro, ricos e pobres. Todos nascem com os mesmos objetivos e passam pelos sofrimentos do caminho. Todos os corpos se destroem pela morte, como ensina Kardec. E todos os homens são absolutamente iguais aos olhos de Deus. Com essa certeza, observamos que os preconceitos de raça, classe social, crença e tantos outros que tantas dores nos causam são totalmente absurdos e demonstram o grau de atraso moral em que nossa sociedade ainda se encontra. É certo que algumas pessoas têm maiores aptidões em alguns campos que outras, mas essa diferença é resultado do esforço e do livre-arbítrio de cada uma, na vida atual e em vidas passadas. Nosso maior desenvolvimento individual, portanto, depende apenas da nossa própria vontade, pois os dons pessoais são apenas resultado de nossos esforços ao longo de muitas encarnações. Muito bem. Então aqui ele diz que essas diferenças que hoje as pessoas consideram importantes, a cor da pele, a classe social, né? Em alguns lugares a casta, né? As castas. Lembra que a mamãe explicou para você sobre a população que vive lá na Índia, que lá as pessoas são separadas por castas e elas não podem se misturar. Elas não podem casar com pessoas de castas diferentes, elas não podem estudar com pessoas diferentes. Então, todas essas diferenças que são importantes ainda para a humanidade, na verdade, elas não existem aos olhos de Deus. Não existe diferença de raça, de cor. Todos nós somos iguais. Todos nós nascemos da mesma forma, né? Todos nós temos nossas potencialidades. Todos nós temos defeitos. Porque a pessoa mais perfeita que nasceu nesse planeta já morreu há muito tempo, há 2.000 anos, né? Quase 2.000 anos. Quase 2.000 anos. Então, ele foi o único, o mais perfeito que veio para cá. Todos nós, todos, sem exceção nenhuma, do mais rico ao mais pobre, do mendigo ao mais estudado, do dono dos donos das fábricas, as pessoas mais influentes, os políticos, como aqueles que não têm nem emprego, são todos iguais. Todos precisam comer, todos precisam dormir, todos escovam os dentes, né, acordam com mau hálito, vão ao banheiro, precisam respirar, precisam tomar líquido para sobreviver. Então, o que ela nos explica aqui é exatamente aquilo que a gente já tinha falado. O desenvolvimento, as potencialidades, né, desenvolvidas por cada um dependem do seu esforço individual, mas todos somos iguais. Então, Caio, eu queria te perguntar uma coisa. Se perante Deus todos os homens são iguais, por que que no planeta Terra a gente ainda vê tanta desigualdade? Boa pergunta. Assim, tem muita gente rica de um lado, enquanto tem muita gente passando fome de outro. Porque vamos parar para pensar. Olha, Deus criou, tá certo, cada um desenvolveu suas aptidões conforme as suas experiências, os seus aproveitamentos das outras encarnações ou dessa própria encarnação. Mas Deus criou todo mundo igual. Mas por que ainda tem tanta maldade, né? Tanta gente que... Existem muitas pessoas que têm princípio, existem muitas pessoas que não têm princípio nenhum. Pessoas que tratam os outros de forma desigual. E além das desigualdades sociais, né? E a gente vive num país onde
uma parcela muito grande da população passa necessidade, passa fome, não tem o que comer, não tem remédio, não tem água, né? Por que isso, Caio? O que você acha? Governo, né? Governo? Você vai resumir a sua opinião em dizer governo? Lógico, né? Ah, só lógico. Cadê a picanha que o Lula prometeu, hein? É que assim... Bom, eu não vou fazer meu comentário agora. Eu vou pedir para você ler mais um texto. O texto 61, você lê? E que vai falar pra gente exatamente sobre essa desigualdade social. Lê pra gente, por favor, Caio. Tá bom. De que livro que é? O livrinho dos espíritos. Pergunta de Kardec. A desigualdade social é uma lei da natureza? Resposta dos espíritos. Não, é obra do próprio homem, não de Deus. A autora. Os espíritos nos lembram que a desigualdade vai desaparecer na medida em que os povos progredirem. Quando os homens deixarem de ser orgulhosos, egoístas, e não podemos esquecer também que as desigualdades sociais colocam cada homem em posição diferente em cada encarnação, de acordo com seu merecimento e suas necessidades do momento. Assim que numa vida nasce rico, em outra pode perfeitamente nascer muito pobre, e vice-versa. As posições se alteram para que possamos aprender todas as lições de que necessitamos para o nosso progresso espiritual. Podemos concluir, então, que as desigualdades sociais vão desaparecer do nosso planeta quando não forem mais úteis para a nossa evolução. Ou seja, quando o orgulho e o egoísmo não mais existir na face da Terra. Muito bem. Então ele fala que a desigualdade social não é uma imposição de Deus, né? Ela decorre do próprio homem, daquilo que o homem faz, do egoísmo do homem, da inveja e de todas essas mazelas, todas essas imperfeições que o homem ainda carrega com ele. Mas o que ela explica, né? Explicando, condensando aquilo que os espíritos explicam para a gente lá no livro dos espíritos, que conforme a gente for evoluindo, quanto mais a gente for evoluindo, menos desigualdades vão ter. Às vezes a gente olha, né? Vamos fazer uma reflexão aqui, Caio. Às vezes a gente olha tantas coisas ruins que acontecem, tanta desigualdade que existe no nosso mundo, né? E a gente fala assim, nossa, esse mundo tá tão ruim. Você já pensou isso? Já, muitas vezes. Muitas vezes. Mas, quando a gente para pensar e volta lá na história, sabe aquela história que a gente aprende na escola? Sim. A história da humanidade? Sim. Quando a gente volta a alguns séculos atrás, que a gente vê que tinham muito mais guerras do que tem hoje, que as pessoas se matavam muito mais, que existia muito mais miséria, menos tecnologia, menos condição de higiene, de saúde. A gente consegue enxergar que hoje tem menos desigualdade, não consegue? Que hoje a gente vive num mundo um pouco melhor, não consegue? Consegue. Eu, pelo menos, enxergo assim. Será que o pessoal lá de casa também enxerga desse jeito? Vocês enxergam assim, pessoal? Vamos ver, né? Agora, eu queria então que você continuasse lendo, porque tem mais uma questão sobre esse assunto. Lê pra gente, por favor. Pergunta de Kardec. A prova mais terrível para o homem é a da miséria ou a da riqueza? Pergunta importante essa. Qual é a prova mais difícil? A miséria ou a riqueza? Resposta dos espíritos. As duas. A miséria faz com que o homem se queixe contra a providência divina. E a riqueza que o leva a cometer excessos. Explica aí. A autora, tanto Kardec quanto os espíritos afirmam que a riqueza
é uma prova muito difícil, ao contrário do que podemos pensar à primeira vista. Afinal, se nosso objetivo é o aperfeiçoamento moral, ter as facilidades e o poder que a riqueza proporciona, nem sempre é o caminho mais puro. Quanto mais rico e poderoso é o homem, maior sua responsabilidade para com os outros. Nessa posição, ele tem muito mais meios de fazer o bem, o que nem sempre acontece. Pode também tornar-se cada vez mais ambicioso e egoísta, empregando mal os recursos que Deus lhe deu e agravando seus compromissos. A riqueza está muito ligada ao materialismo, o que acaba afastando o homem da sua verdadeira natureza espiritual. Muito bem. Então vamos explicar isso aqui. Kardec pergunta para os espíritos qual é a prova mais difícil. Se é viver na miséria ou se é viver na riqueza. E Caio, você já reparou como as pessoas sonham muito em ser ricas? As pessoas sonham muito em ganhar na Mega Sena, né? Fazem apostinha no final do ano, Mega Sena da virada, vai dar não sei quantos milhões, bilhões, sei lá. Eu nunca sei porque eu nunca aposto. E tudo isso é porque as pessoas querem muito serem ricas. Mas eles explicam aqui que não é só a miséria que é uma prova difícil para o espírito. A riqueza também é uma prova muito difícil. Porque, Caio, a riqueza, ela mexe com as mazelas morais do espírito. Então, a ganância, o egoísmo, a fome de poder, o consumismo que o ser humano tem, o apego ao materialismo, e essas coisas acabam afastando o ser humano daquilo que realmente é importante. O que realmente é importante? O progresso espiritual. O progresso espiritual. A riqueza, ela não é ruim e ela não é condenável. Jesus nunca falou que a gente não podia melhorar de vida. E os espíritos também nunca falaram que a gente está proibido de melhorar de vida, de trabalhar, de buscar um emprego melhor, um salário melhor. Mas o problema é a gente ter a riqueza e não usar a riqueza para fazer o mal. Não, para fazer o bem, né? O problema é a gente ter a riqueza e não usar ela para fazer o bem. É a gente usar só pra gente. Porque, assim, na verdade, quando a pessoa tem muito, quanto mais a pessoa tem, mais ela quer. Você já reparou? Já. É que nem comida. Quanto mais você come, mais fome você tem. Uhum. E quem tem muito dinheiro não se contenta só com aquilo. Ele quer sempre ganhar mais. E isso mexe com o ego da pessoa. E isso é muito perigoso. Então, a prova da miséria é difícil, a gente passa muita necessidade. As pessoas que passam realmente necessidades têm uma prova muito difícil. Você, às vezes, não ter o que comer, não ter onde dormir, não é difícil? Então, só que a pessoa também que tem muito dinheiro, ela não tem liberdade, ela não tem amigos de verdade, porque as pessoas acabam se aproximando dela por conta daquilo que ela tem e não por aquilo que ela é. Então também é difícil. E é isso que os espíritos estão explicando para a gente. A gente ainda tem muita coisa para falar sobre a lei de igualdade, Caio. Mas hoje nosso programa está terminando. Ah, que pena. Você não acha? Acho. Então vamos nos despedir do pessoal lá de casa? Vamos. O que você quer falar para eles? Queria dar um tchau, um beijo, um abraço.
para todo mundo que ouviu até aqui. Beijos! Eu também, eu queria me despedir de todo mundo, agradecer a companhia de todos. Hoje nós estamos sem o Leozinho aqui, o Leozinho não conseguiu vir, mas se Deus quiser, num próximo programa o Léo vai estar aqui com a gente. Então, eu queria me despedir daqui, agradecendo a companhia de todos, que vocês tenham uma semana abençoada e que a gente possa se encontrar na semana que vem para mais um Sementinhas do Amanhã. Um beijo a todos e fiquem com Deus. É isso aí, lembrando que tem também o WhatsApp para você mandar as suas dicas, sugestões e também convite para o Caio comer churrasco. 998344781, você pode mandar lá o seu alô e aí a gente depois vai estar lendo aqui no programa, tá bom? Manda aí, e daqui a pouquinho também já estará disponível no Spotify para você curtir os Sementinhas do Amanhã e compartilhar também. Valeu, gente, bom domingo!